Gente, eu vou cortar aqui os comentários. Por quê? Porque a live fica mais estabilizada, tá bom? A live fica mais estabilizada. Usem as perguntas, tá bom? E a gente conversa no finalzinho da conversa de hoje aqui. Esclarecendo para você que chegou agora, o cara tá fazendo live, que legal. É isso aí, todos os dias da semana eu tô aqui meio-dia para fazer essa live. Não é conversa sobre o resgate, apesar de a gente gastar alguns minutinhos aqui, a gente não aguenta, né? Coisa boa a gente não aguenta. A nossa conversa aqui é sobre Bíblia. Estou fazendo uma série de conversas, eu não sei quando é que vai parar, porque eu não sei quando essa pandemia vai parar, não sei se vai parar depois da pandemia. Vamos indo, vamos conversando. Eu estou falando aqui sobre espiritualidade cristã, espiritualidade bíblica. Hoje de manhã tive uma aula, uma prova muito legal com meu amigo Israel Mazakorati, para quem eu mando um grande abraço, professor de primeira lá do seminário Servo de Cristo, fazendo uma propaganda digna, porque é animal o ensino desses caras, piedoso e acadêmico, né? São as duas palavras que eu uso para falar sobre o seminário Servo de Cristo. Procure informações. Agora eles estão com aulas online, não tinha, agora tem. Dá para você do Brasil inteiro e fora do Brasil, os meus amigos aí, fazerem as matérias lá no Servo de Cristo. Faço minha pós-graduação lá. Hoje de manhã tivemos uma aula e utilizamos como base, uma prova. Muito da prova foi baseada no livro Coma Este Livro, do pastor Eugene Peterson, de quem eu recomendo que você leia tudo. Estou lendo outro aqui, peraí que eu vou pegar. Estou lendo esse livro aqui dele, ó, O Pastor Desnecessário, e eu tenho uma boa bibliografia dele aqui, tenho vários livros dele. E nesse livro, Coma Este Livro, ele fala sobre a Bíblia, que a gente deve comer a Bíblia. E é bem legal o caminho que ele faz. E ele fala sobre a espiritualidade que hoje nos cerca, que é a espiritualidade que substituiu a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, pela Trindade nossas necessidades, nossos desejos e nossos sentimentos. Muito legal essa forma de interpretação dele. E é isso que a gente está conversando aqui esses dias, sobre qual é a espiritualidade adequada para nós cristãos que seguimos Jesus Cristo e temos a Bíblia como base da nossa fé. Então a nossa espiritualidade é bíblica porque ela é cristã. Existem formas de espiritualidade as mais diversas. A nossa é bíblica. E a gente vai buscar nessas conversas da Bíblia o que a gente precisa saber a respeito de espiritualidade, de comportamento, de interpretação do texto. E não tem muita regra, não pensem que eu sou um teólogo, minha conversa aqui é muito mais pastoral, mas espero que seja boa para você, tá bom? Eclesiastes 2:17. Vou ler Eclesiastes porque tem sido a base das nossas conversas aqui. Eclesiastes, e a gente vai seguir bastante esse texto. Vamos lá para o capítulo 2, versículo 17, que diz: Por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado, tudo era inútil, era correr atrás do vento. É Salomão, escritor de Eclesiastes, conhecido como pregador também, falando. Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. É um texto duro, mas é um texto muito bom para a gente refletir sobre a vida debaixo do sol, que a gente está fazendo esses dias. E quem pode dizer que ele será sábio ou tolo? Contudo, terá domínio sobre tudo o que realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Cheguei ao ponto de me desesperar por causa de todo o trabalho em que tanto me esforcei debaixo do sol. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo e uma grande injustiça. 22. Capítulo 2, versículo 22. Que proveito tem um homem de todo o esforço, de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante a sua vida, seu trabalho não passa de dor e tristeza. Mesmo à noite a sua mente não descansa, e isso também é um absurdo. Para o homem, não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho, e vi que isso também vem da mão de Deus.
E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? O homem que o agrada, Deus recompensa com sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil e correr atrás do vento. O texto de Eclesiastes é um texto duro, realista, principalmente até o versículo 24 do capítulo 2. Por quê? Porque até o versículo 24 do capítulo 2, ou seja, o capítulo 1 inteiro, e os 23 primeiros versículos do capítulo 2, Salomão não coloca Deus na conta da existência. Ele está fazendo uma análise da vida. A gente vem falando sobre isso. Se quiser saber mais, confira os demais vídeos que nós fizemos que estão no canal do YouTube. Esses daqui eu transformo em vídeo, coloco lá no canal do YouTube da Casa da Rocha Guarulhos, que é a comunidade onde eu sou, pela misericórdia e graça de Deus, pastor. Bom, então Salomão faz uma avaliação da vida sem Deus. É uma vida louca, é uma vida sem sentido, é uma vida atrapalhada, é uma vida em que as prioridades são erradas, é uma vida em que ele buscou realização, buscou completude, buscou preenchimento, buscou coração, buscou tudo naquilo que buscou esse preenchimento, em tudo aquilo que a gente acha que preenche a vida, e ele não encontrou. Então é um texto duro nesse sentido. A partir do 24, Deus entra na equação, Deus entra na análise de Salomão e ele muda um pouco. Mas vamos aqui analisar até o versículo 24, antes de chegar no 24, né? Aqui a pergunta é sobre o valor do trabalho. Nesse capítulo 2 até o 23, Salomão está falando sobre o trabalho e a frustração que o trabalho gera. O quanto ele ocupa espaço na vida da gente, o quanto ele, ao mesmo tempo, nos frustra, se for percebido como causa existencial, como valor máximo, como o valor maior da vida. O trabalho também é frustrante. Que proveito tem um homem de todo esforço, de todo trabalho que realiza debaixo do sol? Olha só como ele trata o trabalho como um instrumento de melancolia, que gera frustração, que gera melancolia. Ele fala sobre a agonia de não se descansar, daquele que tem agora e que não consegue dormir porque ele conquistou o que tem agora, e ele não consegue dormir porque ele conquistou o que ele tem agora. Ou seja, é aquele que luta para ter e depois que tem, ele não dorme e não descansa para ter, e depois que tem, ele não dorme e não descansa porque ele tem. Aquilo que ele tanto desejou conquistar, ter e alcançar, e ele não descansa para chegar lá, quando chega, aquilo continua agora de uma outra forma, tirando o seu descanso e comprometendo a sua existência. Porque aquilo que ele achava que resolveria a sua vida, não resolve. Você conhece alguém assim? Que luta para chegar num lugar e quando chega acha que vai descansar, mas não descansa, porque tem que guardar aquilo que ganhou. Tem que manter aquilo que conquistou. É sempre uma montanha atrás da outra. Nunca se usufrui, não é? Nunca se descansa. Está sempre preocupado com o que tem e preocupado em manter o que tem e preocupado em alcançar algo a mais e acumular. E isso vai sempre trazendo agonia e dificuldade naquilo que a pessoa está vivendo, né? O rico pensa que a sua maior dificuldade, maior agonia é voltar a ser pobre. E esse é um mal que a gente tem, né? Vamos tirar a palavra rico? Todos nós temos esse problema aqui. Todos nós. É só o fulano começar a crescer um pouquinho na sua condição financeira. Não tinha carro. Andava de busão, mó perrengue, uma dificuldade. Aí junta um dinheirinho, junta outro, compra um carrinho velho. Poxa, que legal, não tem problema nenhum, já vou explicar que não tem problema nenhum. Aí, daqui a pouco, trabalha um pouco mais com aquele carrinho, vai para cá, vai para lá, melhora a vida, ajuda, leva a família para passear quando podia, né? Agora não pode mais. Faz tudo isso, mas aí daqui a pouco aquele carrinho já não é suficiente. Ele quer um carro melhor, ele quer um carro com ar-condicionado, ele quer um carro com
com a trava elétrica, ele quer um carro mais macio, menos barulhento, e aí ele luta, e aí ele compra outro, e ele vai progredindo nesse sentido. E quando vem uma onda como essa que a gente está vivendo, aliás, talvez seja uma boa conversa a gente ter nesse momento, que é um momento de perdas. Esse momento que a gente está vivendo é de perdas. Aí, de repente, para pagar a casa, tem que vender o carro. É um desespero. Já não quer mais andar de ônibus. Que é isso? Tá louco. Porque a gente cresce um pouquinho, se apega àquilo, se apega ao conforto, e se desfazer disso é muito difícil. A gente luta para não perder o carro, seja lá o carro, seja lá qualquer coisa, né? Ou seja, a gente vive num momento que não há limite para ter. Sempre se quer ter mais. E ele diz que essa situação é correr atrás do vento. Porque a gente nunca vai ser satisfeito. Você acha que os bilionários são satisfeitos? Esses dias eu tive uma conversa muito legal com um amigo nosso da comunidade, lá da Casa da Rocha Guarulhos, um queridão que eu não vou falar o nome aqui, porque ele me autorizou a falar o nome dele aqui, me lembrei dessa conversa agora, e ele serviu a um dos homens mais ricos do Brasil. Ele teve essa oportunidade. E aí ele dizendo sobre o que cercava esse homem, não é? Toda a estrutura, tipo assim, 60 pessoas circulavam. Oba, foi rápido, hein? Tombou, mas sacudiu a poeira e voltou aqui a conexão. Esse homem é um homem muito rico, muito rico, e toda a estrutura que o cercava, e essa pessoa me contando os detalhes assim da convivência com essa pessoa, toda a estrutura, mas ele também começou a contar essa crise da não satisfação. Um cara, um dos mais ricos do mundo, não satisfeito. E o problema está no lugar que o dinheiro ocupa no coração das pessoas, fazendo com que elas nunca fiquem satisfeitas por mais que tenham. Essa é a percepção de Salomão nesse aspecto. E a pergunta é: de que vale a vida? Quando eu chego lá, eu realizo o que tanto desejei, eu tenho tudo o que preciso, o que é que vale a vida? Porque eu chego lá e ela não fecha, a conta não fecha. E aí no 17 ele diz: por isso eu desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado, tudo era inútil, era correr atrás do vento. O problema de Salomão não é com o trabalho, daqui a pouco a gente vai entender melhor isso, é com o vazio existencial que se tenta preencher com o trabalho. O problema não é o trabalho, o problema é o coração vazio do homem que tenta colocar coisas dentro de si e alcançar coisas para que esse buraco seja preenchido. O problema não é o trabalho, é um aborrecimento. A partir dessa ótica, o trabalho é um problema, é um aborrecimento. Trabalhar muito, ganhar pouco, aliás, trabalhar muito, ganhar muito, não tenho garantia nem de quem vai herdar a minha herança, que ele está dizendo aqui no texto. Eu não tenho garantia de nada, eu trabalho muito, ganho muito, que bacana, mas eu não sei nem com quem vai ficar esse dinheiro que eu tanto lutei para ganhar. É uma retrospectiva a respeito da sua carreira, e ele que viveu uma carreira muito feliz, muito realizadora, né, digamos assim. Qual é a crise? A crise de Salomão é: qual sentido tem a vida? Essas noites de sono serviram para quê? Então nós temos a partir daqui dois eixos que a gente vai pensar junto agora. Divide-se. O primeiro eixo é o eixo da vida baseada no afã. Eu consigo, eu faço, eu posso, eu luto por isso, eu dependo do meu braço e do meu êxito. Até aqui, a conversa de Salomão é essa. E a realidade é: não fecha a conta. Versículo 19. E quem pode dizer se ele será sábio ou tolo, aquele que herdar o que Salomão construiu, né? É o texto aqui. Contudo, terá domínio sobre tudo que eu já realizei, com o meu trabalho, com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Eu trabalho, tenho, conquisto, tá, e depois fica para alguém. Essa é a mensagem dele. Cheguei ao ponto de me desesperar por causa de todo o trabalho em que tanto me esforcei debaixo do sol. A gente precisa pensar nisso, é óbvio, né? Porque a gente vem de uma herança
de muito trabalho. Eu tenho 51 anos, eu não sei qual a faixa etária, a sua faixa etária que está me assistindo agora, mas a linguagem em que eu fui criado foi uma linguagem de trabalho. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade com carteira assinada. Meu pai sempre trabalhou, sempre não, depois de uns anos que eles vieram do interior de São Paulo para São Paulo, meu pai abriu uma oficina mecânica, uma borracharia. E ele trabalhou, gente, 45 anos nessa borracharia. Depois de 30 e tantos anos, ela mudou de lugar, mas nada demais. Um quarteirão de distância e ele trabalhando. E eu, com 7 anos de idade, descia da minha casa, a oficina do meu pai era embaixo, assim, nós morávamos numa ladeira, eu morava em cima, meu pai, aliás, meu pai trabalhava embaixo. Enfim, eu levava todo dia para ele almoço, eram 2 quarteirões, levava café da tarde, que minha mãe preparava, e aí levava e ficava lá, e ficava mexendo lá nos pneus, nas coisas, mexendo no autoelétrico que tinha do lado, e daqui a pouco eu comecei a trabalhar. Dos 7 aos 14, não vou dizer que eu trabalhei, mas, bom, com 14 já, com 13, 14 eu já trabalhava mesmo. Mas até aí, ficava lá e sempre inserido nisso. Trabalho sempre foi alguma coisa muito valorizada para essa geração que vem antes de mim e para a minha geração também, como eu falei. E isso tomou conta das nossas vidas, afetou grande parte de nós e gerou uma perspectiva de vida baseada em sucesso e em realização. Quem trabalha muito pode ter o que quer, vai ser independente financeiramente e vai chegar ao bom da vida. A gente foi criado assim e essa prática continua. Há uma certa nuance de mudança na última década aí. As pessoas estão pensando mais na saúde, estão pensando mais na família, mas a tônica ainda continua muito acentuada quanto ao trabalho ser a fonte de realização da vida. Ou seja, é o sucesso ou é o significado que rege a nossa vida? Essa análise de Salomão tem que ser percebida por nós dessa maneira. Mas eu falei que a conversa se dividiu em 2 eixos. Esse é um eixo. Eu faço, eu realizo, eu tenho, eu posso, e aqui eu encontro o significado da minha vida. O outro eixo. Aí tem uma mudança de perspectiva, que é o famoso versículo 24 de Eclesiastes 2. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E aí ele conclui: E vi que isso também vem da mão de Deus. Opa! Até agora é um discurso cético, duro. Até agora é um discurso de quem está frustrado com a vida. Até agora, tipo assim, trabalho e não resolve. As outras conversas que nós tivemos foram assim, desse naipe, desse tipo. Agora entra o fator Deus. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer no seu trabalho. Uau, isso vem também da mão de Deus. O discurso de Salomão muda, é a primeira aparição de Deus no livro. É a primeira vez que a palavra Deus aparece. O pregador traz Deus para essa perspectiva debaixo do sol. Agora, a análise de Salomão inclui Deus. E o que muda? Muito. Podemos construir nossa vida no afã da nossa própria capacidade ou na gratidão. Aí o giro acontece. 180 graus. Era debaixo do sol. Era debaixo do sol e eu era o agente operador dessa realização. Agora ainda está debaixo do sol, mas eu enxergo como graça de Deus. O ambiente não muda, é debaixo do sol, é no mesmo ambiente de sofrimento, no mesmo ambiente de dor, no mesmo ambiente de frustração. Não muda. O que muda? Deus entra no coração do pregador. E agora não é mais o seu esforço,
Agora é a gratidão de saber que vem da mão de Deus. E essa é a perspectiva que nós cristãos precisamos ter da vida debaixo do sol. A vida é uma dádiva de Deus. No versículo 21, você tem esse afã de realização. No desejo de, na vontade de, no ímpeto de. Até o 21 está assim. Depois entra graça. Vem de Deus. É Ele que dá. É Ele que me proporciona viver, comer, trabalhar, usufruir do fruto do meu trabalho. Olha que coisa interessante. Tudo continua igual. O que muda é o coração dele. É a perspectiva que ele tem da vida que muda. Não havia nada melhor. Agora há algo melhor. Antes era a minha força, antes era o meu trabalho. Agora é a certeza da graça. Agora é a gratidão que é o mais importante. Na perspectiva do pregador sem Deus, ele não leva em consideração o trabalho como bênção divina. Antes de Deus, o pregador enxergava o trabalho como um instrumento para o sucesso, mas Deus estava fora da conta, como a gente falou. E se uma coisa que a gente não pode perder é a perspectiva da vida com Deus e a perspectiva do próprio trabalho, já que o assunto hoje é trabalho, a partir de percebermos o trabalho como uma bênção de Deus, como algo dado por Deus a nós. Gênesis 2,15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo, antes da queda. Se você enxerga trabalho como maldição, a tua leitura bíblica está errada. O trabalho é algo bom, digno e dado por Deus a nós, como um instrumento de manifestação da nossa própria dignidade humana, do nosso esforço, mas percebido sempre como graça de Deus. E o que eu consigo ter através do trabalho deve ser visto como graça de Deus. O trabalho é uma bênção de Deus. Ingratidão é um grande pecado. Se sofremos pela ingratidão alheia, e ninguém gosta de encontrar com alguém ingrato, se relacionar com alguém ingrato, assim muitas vezes nós nos comportamos com a vida. A gente é ingrato com a vida, a gente é ingrato com Deus. Nossa ingratidão está presente no chão da vida e no não reconhecimento do esforço de quem faz o que faz por nós. Ingratidão é basicamente isso, né, gente? Estou lendo minha anotação aqui, mas acaba sendo redundante. O que é ingratidão? É eu não perceber e não valorizar o que o outro fez por mim. A gente se comporta assim. Trabalhamos, temos o fruto do trabalho, mas não enxergamos que até o fruto do trabalho vem da mão de Deus. A ingratidão consome a gente e faz a gente lidar com a vida de um jeito errado e vazio. Porque queremos colocar nas coisas, no fazer, no ter e no viver nesse mundo o caminho para a solução da nossa existência e essa solução da existência não está lá. Uma coisa que eu gosto de fazer aqui em casa, são 12h29. Daqui a pouco a Ana chama a gente para almoçar. E eu gosto de agradecer a ela pelo almoço que ela faz. Gosto de agradecer. Acho que é generoso, acho que é justo. Esse tipo de coisa deve acontecer entre nós com mais frequência. Para você, ô maridão, que chega na mesa e acha que foi fácil fazer a comida, hoje muitos maridos fazem, né? Ou então você, mulher, vamos trocar os papéis aí, que chega na mesa e acha que foi fácil o maridão fazer a comida, sejamos nós mais gratos uns aos outros. Gratidão sempre é bom. E a gratidão a Deus por perceber que a vida flui dele, que a vida é dádiva dele, que a vida é bênção dada por ele, que tudo vem da mão de Deus. Tudo. Tudo. Não tem nada que o nosso esforço possa conquistar se não for através da bênção de Deus. Se a gente se comporta assim, a gente se frustra. Se a gente se comporta assim, não percebe que o que temos, realizamos, fazemos, onde chegamos, o que conquistamos, a gente gosta de usar essa palavra hoje em dia, né? Se a gente não percebe como dádiva divina, a gente acha que foi a gente que produziu. E a gente quer colocar sentido na vida em cima dessas coisas. E são passageiras. Portanto, fecho a nossa conversa dizendo que o sentido de todas as coisas é esse. Tudo vem
da mão de Deus. Salomão só resolveu a sua própria existência quando percebeu isso, quando trouxe Deus para a realidade desse mundo e começou a enxergar a vida debaixo do sol de maneira diferente, colocando Deus em tudo isso. Valeu, gente! Deus nos abençoe e que essa conversa possa gerar pelo menos reflexão, pelo menos que você e eu também, porque eu estou falando aqui para você, estou falando para mim, que a gente olhe mais para a vida e perceba se a gente tem realmente permitido que Deus participe, né, da nossa existência humana aqui nesse tempo. O Ander está dizendo, já percebi algumas mudanças radicais em textos na NTLH. Isso influencia? Olha, Ander, a nova tradução na linguagem de hoje é tida pelos estudiosos mais como uma paráfrase do que como uma tradução do texto bíblico. Meu professor de grego me ensinou, pastor Marcos de Almeida, que a melhor tradução bíblica é aquela que você faz. Então, se você puder estudar um pouquinho de grego, vai te ajudar nessa interpretação bíblica. Mas hoje nós temos muitas interpretações bíblicas, versões bíblicas, melhor dizendo, fidedignas. A nova tradução na linguagem de hoje é mais uma paráfrase, tem que tomar cuidado. E a mensagem escrita pelo Eugene Peterson, que eu citei agora há pouco, também, porque ela perdeu muito a Bíblia Mensagem na tradução do inglês para o português. É o comentário que os estudiosos fazem, meus professores no seminário inclusive. É uma boa Bíblia para você ler no dia a dia e tudo mais, mas para um estudo bíblico mais profundo, ela é um pouco menos própria para isso. Não, Luiz, não. O trabalho ele não foi dado para o homem como castigo. Na verdade, o que Deus, penso eu, deve ter gerado nessa situação foi o sofrimento de não estar diante de Deus na hora de fazer o trabalho. Você acha que cuidar do Éden era fácil? Cuidar dos animais, dar nome, cuidar do jardim, é isso. Para cuidar dele e cultivá-lo. Está em Gênesis 2,15, em cultivá-lo. Essa era uma atividade que Adão e Eva deveriam fazer. Quando vem o pecado, eu acho que todas as coisas são comprometidas, inclusive o trabalho. O trabalho é comprometido pelo fato do homem se afastar de Deus. E aí já não é mais prazeroso, aí já não é mais tranquilo. Agora tem a vara, né? Ou seja, a vara não. O suor, o peso de se fazer aquilo que se fazia antes com tanto prazer, com tanta alegria, né? Suelen está dizendo que compartilhei com o nosso grupo essa semana. Valeu, Suelen, obrigado. Legal, se serve para isso, a gente já está bem feliz aqui, né? A gente já fica bem feliz. Cosmovisão, a gente pode conversar, tá bom? Eu tenho muita coisa aqui sobre cosmovisão, estou estudando mais algumas coisas sobre isso. Vale a pena, se você é cristão, você entender um pouco mais sobre cosmovisão. Legal. Tá bom, Suelen, mais um comentário teu aqui, obrigado. Ela disse que chegou no final, mas que Deus está confirmando algumas coisas ao coração dela. Que bacana. Muito bom. Casa da Rocha só tem 3 lugares? Perguntou Gessé. Sim, Casa da Rocha Guarulhos, Casa da Rocha Guarulhos na cidade de Guarulhos, é óbvio. Casa da Rocha Independência na zona sul de São Paulo, quase isso. Casa da Rocha Tatuapé. Se você quiser informações sobre as igrejas da Casa da Rocha, que é a comunidade que o Resgate nosso pastor, somos pastores dessa comunidade, entra no site da Casa da Rocha, casadarrocha.com.br, e lá você vai ter uma geral sobre a nossa comunidade, e depois lá no rodapé, no final, lá você tem aqueles links para a comunidade, Guarulhos, Independência ou Tatuapé, tá bom? Puxa, muitas perguntas, hein, gente? Vamos lá. Isso, a diferença não está no sustento que dali em diante seria com esforço? Exato, Flávia, é isso aí. A Flávia matou a charada. Se antes ganhávamos, se antes recebíamos, se antes era sustentado, agora teria que se esforçar para ter. É isso aí. Valeu, gente. Deus abençoe, obrigado pela
companhia. Tenha um bom almoço, uma boa tarde. Amanhã, meio-dia, estou por aqui. Tá bom? Valeu!